Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça pra ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente de Brasília com o programa Auriverde. Extratos comprovam repasses milionários de Vorcaro para a empresa de Toffoli. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o programa Auriverde. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Então, olha, aprofundar aquela questão da movimentação financeira envolvendo o Daniel Vorcaro e também o ministro Dias Toffoli, o Estadão trouxe semana dizendo que o fundo de investimentos usado na verdade pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para comprar parte da participação do ministro Dias Toffoli no Tayaya, teria movimentado 35 milhões de reais, segundo extratos obtidos pelo jornal. As datas dos aportes feitos pelo cunhado do banqueiro, o pastor Fabiano Zettel, são simultâneas à costura da sociedade entre o fundo e a empresa do ministro. Também batem com mensagens obtidas pela Polícia Federal, em que Vorcaro pediu a Zettel que fizesse aplicações milionárias no empreendimento e ainda disse que estava sendo cobrado pelos repasses. Nós falamos disso aqui também na semana passada. Em nota divulgada anteriormente, o ministro negou ter recebido pagamentos de Vorcaro ou ter relações de amizade com o banqueiro. Ele disse, inclusive, uma nota divulgada que ele não tinha amizade nenhuma com o Daniel Vorcaro, que a relação dele era em relação à empresa, que ele de fato era sócio da empresa, mas ele aparecia como sócio oculto porque eram os irmãos dele que administravam o empreendimento. E aí, depois de ter repercutido essas mensagens, essas conversas do ministro com o banqueiro Daniel Vorcaro, ele precisou vir à mídia também para esclarecer essa atuação. E o Estadão trouxe esta mensagem, e além da mensagem, o extrato. O jornal diz que cruzou as mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro e os extratos que, segundo o jornal, ajudaram a reconstruir a linha do tempo das transações financeiras entre o fundo ligado ao banqueiro e o resort de luxo que teve o ministro como sócio. O pastor da igreja Lagoinha, Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, era o único cotista do fundo de investimentos Leal, administrado pela Reag Investimentos, que também é investigada pela Polícia Federal no caso Master. O Leal, por sua vez, é o único cotista do fundo Arling, que foi utilizado para comprar a participação da família Toffoli no resort do Paraná. No dia 27 de setembro de 2021, o Arling passou a ser sócio das empresas Tayaya Administração e DGEP Empreendimentos, que são gestoras e a incorporadora dos terrenos onde foi construído o resort Tayaya, em Ribeirão Claro, no Paraná. Nessa data, o fundo adquiriu metade da participação de 6 milhões e 600 mil em capital social da Maridit, que é a empresa da família Toffoli, e também tinha sociedade nesse resort, né? Então, esses 6 milhões foram para a utilização, o fundo utilizou para adquirir. 3 milhões e 300 em capital social comprado pelo fundo não representam nem de longe o tamanho real do negócio dos irmãos Toffoli, diz o jornal. Esse é o dinheiro que o fundo usou para adquirir a sua parte do controle da empresa junto a outros sócios. São apenas recursos que os sócios colocaram à disposição da empresa para eventuais necessidades e também para simbolizar o tamanho de sua fatia na companhia. E aí, ao comprar essa participação, o fundo Arling também adquiriu uma parte do empreendimento que é avaliado em 200 milhões de reais. No total, documentos mostram que o fundo investiu pelo menos 35 milhões no resort, onde a Maridit, que é a empresa da família Toffoli, possuía a participação societária. Portanto, Pitório, começa a aparecer, além das mensagens, da troca de mensagens entre o ministro, entre o banqueiro, a conversa por telefone, começam a aparecer agora extratos, pelo menos ao que indica o Estadão, que mostram que de fato houve pagamento por parte dos fundos de investimentos ligados ao Banco Master para a empresa da família do ministro Dias Toffoli, algo que será aprofundado após a divulgação real, né, dessas informações, desses extratos, do teor dessas conversas, que aparentemente foi divulgado apenas uma pequena parte desse conteúdo. Bom, dá para ir a 30 mil likes, 28.543 likes, vamos para 29 mil. Enquanto a gente comenta essa informação, eu quero fazer uma provocação aqui agora com relação a essa história de Toffoli e tal. Vamos ali para 29 mil likes? Por favor, vamos terminar o programa com 30 mil? Não custa nada, é o joinha, joinha.
Isso, joinha, não muda nada. Vamos lá, para 29 mil. Esse ritmo nosso, não. Pinguim, o motivador do Brasil. Vamos lá. Borgô, eu tenho informação. E segundo a Constituição, tem um negócio chamado sigilo da fonte. Tem ainda? Eu acho que tem para eles, tem, porque para nós não teria. Não, a Constituição. Ah, Constituição. Eles rasgaram bastante. Mas ali, se você juntar o que restou, os pedaços ali, o trapo da Constituição, pode ser que a gente encontre. Um negócio chamado sigilo da fonte, certo? E o Andrei, superintendente, diretor da Polícia Federal, faz uma gentileza para mim, já que há disposição, e segundo a Malu Gaspar, vem aí mais um relatório sobre Alexandre de Moraes, que aparentemente já está pronto. Tente buscar, por gentileza, o nome do ministro Gilmar Mendes. Vamos romper com o paradigma, vamos romper com esse modelo que aí está e tente encontrar, não estou dizendo que encontrará, hein? Como Malu Gaspar disse que não sabe se terá, mas provavelmente teremos um relatório também sobre Alexandre de Moraes. Isso não fui eu quem disse foi Malu Gaspar. Isso no meu tempo chamava recado. Exato. Mas eu não estou aqui mandando um recado, eu estou fazendo um pedido. Não, da Malu. Sim, né? Mas que no meu caso não configure um recado, configure um pedido. Eu adoraria saber o seguinte: no follow the money, que nós aprendemos isso nas investigações policiais, ou seja, siga o dinheiro, você vai entender como cai, de onde cai. Por exemplo, nós aprendemos aqui, dias atrás, que Vorcaro, provavelmente, hipoteticamente, supostamente, palavras que me protegem, comprava, né? Mandava dinheiro para escritórios de advocacia que investiam na Marídit, Marília, terra natal de Dias Toffoli, DT Dias Toffoli, Marília Dias Toffoli, ok? Ok, maravilha. Nós aprendemos que assim... Tinha advogados? No plural? Escritórios. Será que é por isso que a OAB não se manifesta contra essa festa toda? Será? E se a gente está falando do andar de cima, a gente sabe que é escritório de peixe grande, não. Certo? Não deve ser. O cara recebeu o dinheirinho do Vorcaro. Da minha conta. Imagina eu que não sou milhões ali. Ó, 29 mil likes, vai bater agora 29 mil. Quero terminar o programa de hoje, faltando 11 minutos com 30 mil likes, hein? Olha lá, ó, 28.986. Vamos a 29 mil likes, 16 mil pessoas acompanhando a gente agora. Vai lá, a próxima parcial, 29 mil likes, rumo a 30 mil, hein? Terminar hoje com 30 mil likes. Vou insistir nisso. Bom, a Polícia Federal do Andrei, aquela que fez agora o relatório, 200 páginas do lixo jurídico, segundo o Flávio Dino, e que muito provavelmente já tem o mesmo relatório de Alexandre de Moraes, poderia tentar estabelecer um relatório de Gilmar Mendes, ou próximos, com relação ao Tayaya. Tem sigilo da fonte, não tem? Opa. Corre na boca pequena 30% da participação dos DT. Que possivelmente... DT, né, os irmãos, primos, os irmãos, tal, os DT, 30%, segundo já consta, né? E lá dentro da estrutura, em especial, conselho, tal, do empreendimento hoteleiro, corre que, em algum momento, por necessidade, não por vontade, estou dando aí as pistas, os DT precisaram dividir o percentual. Rachadinha? De percentual de propriedade. Não sei como é que eu posso chamar isso aqui, né? Eu não tenho um gato para rachar, não tenho porra nenhuma na vida, mas vamos lá. Onde eu quero chegar? Ó, 29.300 likes, dá para ir a 30 mil, Dumar, me ajuda a 30 mil likes aí, para terminar com a missão cumprida hoje, hein? Rachadinha dá para ir a 30 mil. Rachadinha no DT? Bogô, corre nos bastidores, forte, bastidor forte, que 15%, ou seja, os 30 dividido exatamente ao meio, podem, hipoteticamente, supostamente, provavelmente, terem frequentado, né, endereços CNPJs relacionados ao Gilmar. A CNPJ, então não é só assim, transferência, assim, pode ter passado... Barroso, ixi, mas aí sabe o recorte dos seguranças que estavam sem quarto? Sabe? Esse é no mesmo nível. Isso é no mesmo nível. O que eu estou dizendo aqui, eu estou pedindo para a Polícia Federal do Brasil, do Andrei, que produziu um lixo jurídico, segundo o Flávio Dino, para que olhem com muito carinho para o nome Gilmar Mendes. E por que eu digo romper um paradigma? Ou seja, romper esse modelo que aí está. Corajosamente eu faço esse pedido. Porque quando assistimos a Lava Jato, quando a Lava Jato chegou onde não poderia chegar, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do PSDB, acabou a Lava Jato. Acabou a Lava Jato. Não é? O Gilmar, que em algum momento defendia a Lava Jato, passou a detestar, a demonizar a Lava Jato. Eu só estou fazendo um pedido. Que a Polícia Federal, que produziu esse lixo jurídico, que é esse relatório do Toffoli, e que muito provavelmente, segundo o Malu Gaspar, já deve ter pronto ali um relatório com relação a Moraes, olhe pelo Gilmar Mendes. Olhe. E vamos romper o paradigma. Por que não? E me diz o seguinte, adoraria ver a Polícia Federal, do Andrei,
fechando a minha boca. Eu falo, ó, não tem nada, nenhum indício, nada foi encontrado, e eu vou falar muito obrigado. E vou passar a duvidar da minha fonte. Minha fonte que me passou o seguinte, inclusive na expansão, onde entra o Ratinho, o apresentador Ratinho, nos anúncios lá em Porto Rico, lá no Rio Paraná, perto de Maringá. Nesse momento da expansão, no modelo de comercialização, pode ser que tenha problema. Agora, quem não deve, não teme. Se não tem nenhum problema, que vem e fala assim, ó, não tem nenhum problema, tá aqui. Eu não sou uma autoridade pública, eu não sou autoridade. Eu sou um jornalista. E posso trazer através das minhas fontes as minhas dúvidas. Não é esse o papel da imprensa? Sim, cobrar. Do jornalismo? Opa, Não é isso. acender a luz. É esse, né? Exato. Não é receber dinheiro podre roubado para enganar a população. Não. É esse aqui. Igual esses meios de comunicação do consórcio. É esse aqui. Esse é o papel. É esse aqui. que faz tanto tempo que a grande imprensa não faz isso. Borgô, já vou passar para você. Faltam agora tem 430 que likes para 30 mil. Bora? Bora, 30 mil likes pra gente ir embora feliz da vida? 30 mil é um número bacana. 30 mil likes é legal, né? Poxa. Bora. 29.571 likes agora. Bateu 30 mil, acho que. Sexta-feira. Ó, 29.600, 30 mil likes pra gente ir embora com a sensação do dever cumprido. Pra eu chegar em casa, meu filho, e aí, pai, fez 30 mil? E eu falei, claro, moleque. Claro, já dá um pedal a Robinha, já. Claro, moleque, presta atenção. Agora, pai, fez 30 mil? Não, fez 29.600. Deixa o papai ali. Me ajuda ali. Bogô, essa história do dinheiro, 35 milhões é troco quando o assunto é Itaiaia, hein? Isso é troco. Isso aí é o que estão declarando, isso aí é o que está aparecendo. Eu quero ir além, eu quero ir fundo. E faço uma proposta para a Polícia Federal para a gente romper o paradigma e desejo que nada seja encontrado contra o ministro. Mas acho que era uma boa dar uma olhada no follow the money, né, ver se em algum momento 30% virou 15%. Se virou 15%, vamos perceber, a grana pela metade. Né? Mas eu fico imaginando. Tô louco? Você acha que eu tô louco? Não, eu fico imaginando o seguinte: se você. Agora eu vou tacar fogo no parquinho. Taca fogo. Se você está com essa dúvida, imagina como é que não está a cabeça do Toffoli. Porque o Toffoli está vendo o seguinte, poxa, ele vai sofrer um impeachment, né? No primeiro momento, tem aquele negócio, ó, vamos blindar o cara, tá? Mas ele sabe que a hora que ele sair do Supremo com uma bucha dessa, dependendo do governo que vier, dependendo do Congresso, dependendo do novo superintendente da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República, o Toffoli sabe que lá na frente ele pode ir preso. Então, imagina assim, a cabeça do Toffoli pensando assim, poxa, pera o seguinte, só no meu? Vou morrer sozinho? Só no meu? Opa! 30 mil likes, Eduardo Borgo. 30 mil. Numa segunda-feira de carnaval. Forte, hein? Muito bom. Maduco tá em depressão na cadeia, tá sabendo dessa? E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Supremo em pauta. Caso Banco Master faz Toffoli ultrapassar Moraes em repercussão. Dados mostram inversão nas menções em redes sociais e nas pesquisas do Google. A cobertura extensa sobre o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal resultou na diminuição do interesse por parte do público e de parlamentares de oposição em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Um levantamento exclusivo realizado pela Gazeta do Povo analisou postagens no X de 6 deputados e 2 senadores de direita, revelando que, desde o início do ano, Toffoli recebeu mais menções do que Moraes. O ministro Toffoli se destacou nas notícias relacionadas ao caso do Banco Master. A análise também indicou uma queda de interesse geral por Moraes em busca no Google. Como Toffoli superando pela primeira vez em anos as pesquisas sobre seu colega, conforme dados do Google Trends. Para levantamento, foram selecionados os senadores Eduardo Girão e Damares Alves, além dos deputados Carlos Jorge e Caroline Detoni, André Fernandes, Mário Frias, Nicolas Ferreiras e Marcel Van Hatten. Foram considerados postagem dos últimos 4 meses. No total, os parlamentares mencionaram Moraes 294 vezes entre 15 de outubro de 25 e 11 de fevereiro de 26, enquanto Toffoli recebeu 213 menções. Contudo, ao focar apenas em 26, o número de menções Toffoli 180 supera o de Moraes 105. Os parlamentares que mais mencionaram tanto Moraes quanto Toffoli foram o senador Eduardo Girão e 2 deputados Carlos Jorge, Marcel Van Hatten e Nicolas Ferreiras, incluindo postagem. Girão totalizou 114 menções e Moraes 140 e Toffoli desde 15 de outubro no que diz respeito aos tweets originais. O deputado Carlos Jorge lidera com 49 menções a Moraes e 33 a Toffoli. A tendência das buscas do Google segue um padrão similar.
A inversão da popularidade de Toffoli começou em janeiro de 2026, impulsionada pela repercussão de postagens sobre seus vínculos com Daniel Vorcário, ex-proprietário do Master. O pico nas pesquisas sobre Moraes ocorreu no final de julho e início de agosto de 25, quando os governos dos Estados Unidos impôs sanções a ele sob a Lei Magnitsky. Em fevereiro, Toffoli se afirmou como foco das pesquisas. A seguir, uma comparação entre os dois no período. O aumento da relevância de Toffoli para a direita é evidenciado pela multiplicidade de pedidos de impeachment apresentados contra ele nas semanas recentes, como mais de 20 requerimentos acumulados no Senado. Nas postagens, quem promovem as manifestações marcadas para 1º de março, convocadas por Nicolas Ferreira, aparece a frase "Fora Toffoli junto, fora Lula e fora Moraes". A diminuição do interesse por Moraes em comparação a Toffoli se dá apesar da publicação de diversas reportagens que levantaram suspeitas sobre o seu envolvimento com o Master e Vorcário, especialmente em relação à ligação do banco com o escritório de sua esposa, Viviane Bassi de Moraes. Relatos sugerem que o ministro teria influenciado o desfecho do caso junto ao Banco Central. Viviane afirmou que em um contrato que poderia atingir 129 milhões com o Master, conforme evidências apreendidas pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero, incluindo pagamentos mensais. Além disso, segundo informações do jornal O Globo, Moraes teria discutido a crise do Master em contatos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.